Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que ótimo, né? Depois da última quinta-feira, uma goleada por 5-0, o Vasco realmente atropelou o Resende. E hoje a minha resenha por aqui é sobre a utilidade e a função do Pedro Raul nessa equipe do Vasco. Será mesmo que o gol é só um detalhe? Quais são as outras possibilidades que o Pedro Raul dá para essa equipe do Vasco? E no finalzinho, continuar falando um pouquinho do PEC. É um tema aí que nas redes sociais divide opiniões, mas eu quero conversar mais um pouquinho com você sobre isso. E por favor, vou pedir para você já, deixe seu like, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Atenção, vascaínos. Se liga aí. Passando por aqui para trazer novidade, torcedor vascaíno. Uma grande parceria entre a casa de apostas Perimet e o canal Atenção Vascaínos. Como participar? É muito fácil. Aqui no comentário fixado do perfil, você clica no link e se cadastra. E é muito tranquilo, é muito fácil. Você coloca o número do seu telefone e cria aí uma senha e você já está pronto para participar das apostas da Perimet. Lembrando que o site da Perimet tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, saque rápido, saque por Pix, tudo muito tranquilo para você que gosta de fazer a sua aposta esportiva. De agora em diante, torcedor vascaíno, você já sabe, o nosso parceiro é a casa de apostas Perimet. E a dica de hoje, torcedor, é para o Campeonato Paulista, o campeonato que tem o patrocínio da Perimet, o clássico Palmeiras e Santos. Um Palmeiras que vem embalado, que venceu a Supercopa, essa semana venceu o Mirassol até com time reserva, enfrenta um Santos em crise. Vou colocar aí R$100 para a vitória do Palmeiras. Lembrando que você tem a possibilidade de usar o cupom. Se você colocar no cupom AVSC, você tem aí até R$1.500 de bônus para fazer as suas apostas aqui na Perimet, a casa de apostas do torcedor vascaíno. Então, torcedor vascaíno, desde o nosso último encontro aqui sábado passado, o Vasco fez 2 partidas pelo Campeonato Carioca. A primeira delas contra o Volta Redonda, que o Vasco acabou sendo derrotado, onde fez uma partida bem abaixo, preocupou todo mundo. A equipe basicamente tinha uma construção com o Léo Pelé e ele era o responsável por tudo. Ele que não gosta mais de ser chamado de Léo Pelé, mas para esse jogo, exclusivamente contra o Volta Redonda, ele acabou sendo Pelé, porque ele era o responsável por todas as jogadas ofensivas do Vasco. Um jogo bem abaixo que acabou preocupando. Ainda bem que na última quinta-feira, o Vasco conseguiu já dar a volta por cima, colocar aí o trem nos trilhos, vencendo e goleando a equipe do Resende por 5-0. É óbvio que a qualidade técnica dos dois times não se comparam. Agora, o Vasco nem tem futebol hoje para sair goleando alguém por 5-6-0 e também não pode perder para o Volta Redonda da maneira que perdeu. No nosso último encontro aqui, eu ainda brinquei e trouxe aqui o rabisco do Barbieri. Algumas ideias de jogo que o Barbieri tem, desde que ele vem aí como um técnico expoente no futebol brasileiro, e que na última segunda-feira a gente não pôde observar. Já na quinta-feira, tudo aquilo que o Barbieri pensa e imagina sobre futebol, a gente pôde ver. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aquela saída de 3 com o volante no meio dos zagueiros, com os laterais construindo e indo pela faixa por dentro do campo. A gente sempre fala aqui, para ilustrar, até vou usar a minha prancheta aqui. Por exemplo, o Rodrigo descia aqui embaixo para iniciar a jogada. De um lado o Miranda, de outro lado o Léo. E aqui, fazendo essa construção por dentro, os 2 laterais. Tanto o Pumita quanto o Piton. Com os extremas, o Figueiredo de um lado e o Peck do outro, bem abertos para criar essa amplitude. E você lembra, torcedor, como é que foi o gol do Piton? Ele atacando esse espaço aqui, com o Figueiredo vindo aqui e fazendo essa jogada com ele, ter a possibilidade ali de fazer a sua conclusão no gol. Então, várias coisas daquilo que a gente imagina que o Barbieri vai fazer, a gente pode observar. Outra delas, e que eu acho principal, e esse é o tema da minha resenha hoje por aqui, é a importância do Pedro Raul nessa equipe do Vasco. Porque lá na terceira partida, quando o Vasco voltou dos Estados Unidos, eu disse que eu não me preocupava com as atuações do Pedro Raul, por ele não ter colocado a bola ainda dentro do gol, porque o tanto de ações que ele acaba gerando para a equipe é fundamental tanto quanto colocar a bola na rede. E eu lembro, inclusive é o título do Faísca Tá Onde Hoje, de quando Parreira se complicou lá atrás, que ele disse que o gol era um detalhe.
E para o Pedro Raul, o gol dele com a camisa do Vasco, os dois, aliás, que saíram na última quinta-feira, era um detalhe, e um detalhe bom, para tirar esse peso. Agora, para o funcionamento, para a engrenagem que é uma equipe de futebol, é óbvio que não é só o gol. A gente não pode fazer uma análise fria, observando só aquilo que o centroavante faz que aparece para o grande público. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de 3 grandes jogadas que o Pedro Raul fez na última quinta-feira. A primeira delas, torcedor, foi um lance que a bola subiu na área pelo lado direito, ele acaba fazendo a parede, sustentando, né, o zagueiro adversário, dá um toquinho para o Alex Teixeira, que toca de primeira, que o Figueiredo bate, uma bola que o goleiro Jefferson, da equipe do Resende, fez uma grande defesa. Ou seja, um centroavante que tem a possibilidade de sustentar a força do zagueiro. E isso ele faz muito bem, aquela história do pivô. O outro lance do Pedro Raul que eu vou destacar aqui é no gol do Gabriel Peck. E eu vou dizer para você aqui algo que a gente analisava no trabalho do Barbieri já lá na equipe do Red Bull Bragantino. E que agora algumas pitadas desse trabalho já começa a observar no Vasco. Quando o Vasco faz a saída aqui atrás com 4 jogadores e a bola acaba saindo aqui com o Puma, ele procura o Pedro Raul, que desce da posição de centroavante para vir aqui, ganhar essa bola na cabeça e dar uma casquinha, que dá a possibilidade do Alex Teixeira e do Gabriel Peck atacar esse espaço, porque o zagueiro adversário é óbvio que se preocupa muito. A partir da hora que uma bola é quebrada para um centroavante de 1,93 m, 1,94 m, essa zaga adversária que está postada aqui, ela acaba ou um, ou até mesmo os dois, descendo para caçar esse centroavante aqui. E o Pedro Raul dá a casquinha e os dois aqui acabam entrando em diagonal e o Peck acaba fazendo uma grande finalização e também o gol do Vasco. Então é uma outra função que o Pedro Raul sabe exercer, que é essa saída da área. E o último lance que eu vou falar para vocês do Pedro Raul, que me chamou muita atenção, foi na construção do gol dele no passe do Eric Marcos. Ele pega a bola aqui pelo lado esquerdo do ataque, ele está cercado por 3 adversários da equipe do Resende. Em nenhum momento, ele estando aqui, ele sabendo desse posicionamento, ele tenta ir para cima. Até porque o 1 contra 1 do Pedro Raul, pelo peso, pelo tamanho, é óbvio que não vai dar. Ele sustenta e faz esse passe aqui, um passe de retorno, que é o tal do jogo associativo, que o centroavante desce da área para fazer isso. Trabalha a jogada e o Pedro Raul, no momento que essa bola é virada e ela encontra o Eric Marcos aqui de mano com o adversário, que aliás é outro trabalho que desde lá do início, quem acompanha a minha prancheta aqui sabe que eu falo que o Barbieri gosta muito de trabalhar a bola por um lado do campo e fazer a inversão para pegar esse ponto aqui de mano com o adversário. E foi o que aconteceu. O Eric Marcos pega de mano, traz para a direita porque ele está na ponta esquerda, e o que faz o Pedro Raul, a partir da hora que essa bola começa a circular aqui, o Pedro Raul já procura o segundo pau e acaba fazendo o gol ali praticamente dentro da linha. Então, 3 movimentos que ele faz que não é de um centroavante comum. Porque num determinado momento do futebol criou-se o termo o centroavante de área, o 9 de área. Principalmente para jogadores com o tamanho e com a estatura que tem o Pedro Raul. Então, quando ele começa a me entregar uma casca no meio de campo, um trabalho de pivô dentro da área e um passe associativo para atacar o espaço, já deixa claro que é um leque muito maior. E daí cabe à equipe e ao treinador conseguir moldar todas essas virtudes que ele tem, além da finalização, para que a equipe possa tirar e ganhar proveito desse tipo de situação. E eu fico tranquilo quanto a isso, porque lá no Red Bull Bragantino, quando o Barbieri jogava com o Alejandro ou o Ítalo lá de 9, em diversas oportunidades eles saíam da área para ter esse ataque ao espaço. O Arthur se aproveitava muito disso, o Claudinho se aproveitava muito disso, e agora no Vasco mudam-se os personagens, mas o esquema, o modelo de jogo e a tática empregada parece que tem muita coisa. Então eu vejo que o Pedro Raul hoje ele é fundamental, hoje ele é um cara que vai trazer muita coisa para a equipe do Vasco, e é óbvio que o Vasco talvez precise no mercado para trazer um reserva para ele, ou até mesmo aos poucos, quem sabe, ir efetivando o Figueiredo naquele posicionamento, para quando o Pedro Raul tiver algum problema, aí o Figueiredo já esteja mais ambientado. Porque o que ele vem apresentando aí também na extrema, o Figueiredo, não é aquilo que eu imagino que o torcedor pensa.
No último sábado, eu coloquei lá no meu @JeanFaísca1 que o PEC hoje estava à frente do Figueiredo na titularidade por uma extrema do Vasco. Se o Vasco vai jogar com o Orediano, que, aliás, Orechano, como diz o meu amigo Emerson Rocha, que foi a maneira com que o argentino se apresentou na Vasco TV. E nós tivemos uma aula de espanhol com o grande Rafael Ribeiro aí, que está fazendo algumas lives com a gente aqui no Atenção Vascaínos, ele que fala espanhol fluente, que na Argentina, o double L tem esse som aí de X, de CH, que fica Orechano. Em outros países sul-americanos, fica Orediano. Enfim, o Rafael Ribeiro vem agregando aí e foi muito feliz nessa explicação. Então, se o Orechano vai ser um dos titulares da equipe do Vasco por uma extrema, hoje o PEC está à frente e continua nessa evolução. Volto a falar, num Vasco protagonista, eu não vejo o PEC como titular do Vasco hoje. Agora, ele com essa evolução, quem sabe ele não possa se encaixar nesse modelo. Agora, enquanto o Vasco está com uma equipe competitiva e com o elenco à disposição, ele é titular do Vasco e é muito titular. Ah, lá no Brasileiro da Série A ele vai cair de rendimento. Aí, o futuro a Deus pertence. Lembrando que hoje o PEC está muito melhor acompanhado do que ele esteve até hoje, nesses 3 anos que ele é profissional pela equipe do Vasco. Tranquilo, torcedor? Mais uma vez eu vou pedir para você aqui, deixe seu like, por favor. Semana passada foram quase 30 mil visualizações e menos de 5 mil likes. Dá o like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, de WhatsApp, Telegram e Facebook, para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaíno. Que na próxima semana a gente possa ter um encontro aí, na véspera do clássico contra o Fluminense, falando de uma vitória contra o Nova Iguaçu e, mais uma vez, esse modelo do Barbieri empregado cada vez mais com esse elenco do Vasco. Abraço, galera!